uma máquina de datilografia, durante muito tempo foi o símbolo do jornalista do século XXI até os anos 70, 80, 90, por aí, depois substituída pelo computador. Por que eu estou com o objeto que lembra os jornalistas? Porque eu estou com uma jornalista, mas uma jornalista que fez de outra coisa também a sua missão. Aqui é só profissão. O que ela tem é uma outra missão. E a outra missão está consubstanciada num outro objeto que ela me trouxe para pautar o nosso diálogo de hoje. Lute como uma mãe. A profissão é jornalista. A missão é ser mãe. Mas o mais bonito é que não é mãe só da filha dela, não. É mãe de todos do mundo LGBT. Eu me refiro à coordenadora estadual desse movimento tão lindo, dessa ONG tão linda chamada Mães pela Diversidade. E eu estou me referindo a quem? A ela, Mara Beatriz. Profissão, mãe. Ou missão, mãe. Isso aí. Né? Missão isso. E profissão. A gente é mãe em tempo integral, né? Mara Mãe. Mara Mãe. Mara Mãe Beatriz. Sim. Que coisa linda, não? Eu acho que ser mãe realmente é uma missão, né? A vida toda tem esse cuidado, desde quando está gestando, seja na barriga ou no coração, até a vida adulta, a gente nunca deixa de ser, né? Nunca deixa de ter o cuidado. E no seu caso, Mara, que é comovente, é como eu disse na abertura do programa, na sua apresentação, você não é só a mãe da sua filha. Sim. Que coisa linda, você se colocou como mãe de todos aqueles que não podem ou não sabem, por enquanto, ser acolhidos pelas suas famílias em função das suas orientações sexuais, não? Sim, e identidade de da gênero. sua identidade de gênero, não é? Porque... A chamada comunidade LGBT. A comunidade LGBTI, isso. Eu queria que você explicasse, então, começasse por aí. Como é que alguém tem como missão ser mãe de todos que não foram acolhidos permanentemente ou por enquanto, vindos do mundo LGBT, vindo da comunidade LGBT? Assim, a gente tem uma sociedade que ela é muito LGBTfóbica, né? E aí é complicado porque são muitas violências simbólicas que as pessoas LGBT têm que enfrentar já no seu dia a dia, e isso começa já desde casa, né? Desde a família já existe esse preconceito. Então, muitos pais e mães não aceitam ter uma filha lésbica, gay, bissexual, transexual, e aí acabam expulsando de casa ou tendo uma convivência muito difícil. E aí o Mães pela Diversidade, ele vem para ocupar esse espaço aí, né? Para conversar com essas famílias, em primeiro lugar, para dizer, olha, eu tenho uma filha que é LGBT, no meu caso em específico, eu tenho uma filha que é trans, né? A Lara. E se eu consigo encarar o fato da minha filha ser trans com naturalidade, ver que ela é uma menina maravilhosa, que só me dá orgulho, que eu não tenho por que me envergonhar dela, você também tem essa capacidade de ter essa empatia com a sua filha ou com seu filho, né? De abrir seu coração, de ver que isso não muda nada, né? A questão da orientação sexual, a questão da identidade de gênero não vai fazer diferença. Quando a gente está grávido, né? As mães, quando estão grávidas, normalmente são perguntadas, é menino ou é menina? E aí você diz, não sei, mas o que você prefere? E normalmente as mães respondem, eu quero que venha com saúde. Então, por que isso muda depois, né? Por que depois você se incomoda ao longo da vida com o que o vizinho vai pensar, com que, sei lá, a pessoa na escola, o coleguinha... Você não tem que se preocupar com o que os outros vão pensar. Continua sendo seu filho, continua sendo seu filho. E aí são duas questões. Uma questão é a identidade de gênero, né? Sim. Como é que a pessoa se vê, né? No mundo, né? Como é que ela se insere no mundo. A outra é a sua orientação sexual, quer dizer, a sua sexualidade, a sua vida sexual, afetiva, seja homoafetiva ou heteroafetiva, enfim. Aí uma outra questão, né? Sim. Que se faz geralmente, com a qual a gente se depara na adolescência, não? Geralmente. Geralmente por causa sim. dos hormônios, por causa da... Mas assim... Mas é claro que indícios estão desde o começo, né? No Mães pela Diversidade, no nosso coletivo, a gente tem uma frase que é: a criança LGBT existe. Porque, assim, muitas pessoas já, desde criança, pais e mães, ficam com aquilo de o menino é mais afeminado, tem um andar diferente, tem um jeito de falar diferente. E age como homem. Como se existisse aquele padrão e que todo mundo tivesse que se encaixar dentro daquele rótulo. E não é assim que funciona, né? As pessoas são
diversas, a gente tem que respeitar essa diversidade, né? Ou então, não pode brincar com tal coisa porque isso é brinquedo de menina, isso é brinquedo de menino, né? Rosa não pode usar porque é cor de menina, você é menino, e vice-versa. Então, assim, a gente vê que desde casa existe muita essa pressão, né? E isso se estende para a escola, isso se estende para o mercado de trabalho, para todos os lugares, todas as esferas. Então, o Mães pela Diversidade, ele vem para fazer esse diálogo com a família e para acolher esse LGBT que não se sente acolhido em casa. A dialogadora de hoje, portanto, é ela que está aqui a falar disso. É a Mara Beatriz, ela é jornalista, formada pela Universidade Federal do Ceará, mas tem também uma formação em letras, na área de inglês, na área de literatura inglesa, e também uma especialização do ensino da língua inglesa. Portanto, é alguém que estava no universo, estava nesse universo, não era, Mara? Sim. E aí a vida lhe levou para esse outro universo, o universo LGBT, da luta, da missão mesmo, entre a profissão e a missão. Eu queria que você falasse de como você se descobriu, então. Como é que você hoje tem a profissão como jornalista, como assessora de imprensa, etc., mas foi tomada por essa missão. Que não estava programado isso. Você não se programou adolescente para ser isso. Não é? No entanto, a vida foi forjando e você assumiu essa bandeira. Virou uma liderança nisso. E aí entra até um outro objeto que eu trouxe. Pois não. Qual é? Eu trouxe esse controle remoto aqui, ó. Por quê? O que tem a ver? Tem tudo a ver. Pois me explique. Nos explique, por favor, Mara Beatriz. Quando a gente está vendo TV, né, a gente segue mais ou menos ali o que você quer, né? Você muda. Sim, você faz a sua programação. Você faz sua programação. Você não está afim de assistir tal canal, você muda. Ou você está de saco cheio, você desliga e acabou. Mas na vida, as coisas estão fora de controle, né? E aí, às vezes, as coisas te atropelam. Você tem um problema de saúde, ou você perde um emprego, ou você se depara com um filho LGBT e não sabe como lidar com isso, né? No meu caso, eu tive uma situação muito chata, que foi a expulsão da Lara na escola, quando ela se descobriu trans. Então, uma coisa que fugiu do meu controle. E eu tinha que aprender a lidar com isso e ver, já que não estava no meu controle, e eu, no papel de mãe, tinha que defendê-la, porque é um direito que ela tem à educação, um direito que todos têm à educação, que está na Constituição, que está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, quando eu tinha que ir em defesa dela, eu não estava no controle da situação, mas eu tinha que saber como reagir a isso. Então, assim, às vezes a gente é pego de surpresa, né? Por uma doença, por uma família que se desfaz, né? Mas a gente tem que sempre tentar se manter centrado. Então, foi a sua biografia como mãe, que reposicionou você diante do mundo. Quer dizer, o fato de, na época da adolescência, de um filho, de uma pessoa, de um filho, ou, enfim, de um filho ou filha de você, ser descoberto que, apesar da sua genitália masculina, se identificava com o gênero como feminino. E a orientação sexual, isso é outra coisa, né? É outro departamento. Sim, né? Se vai ser hétero ou homossexual ou lésbica. Isso, é outra história. O importante é a sua autoimagem, como a pessoa se sente. Sim. Não é? Com certeza. E como ela tem, inclusive, padrões de comportamento também. Tem isso também, né? Tem. Porque você pode se sentir de um gênero e ter um comportamento de outro, de outro padrão. A Lara fala muito isso, né? Eu te falei até antes da gente começar aqui o programa, que a Lara, às vezes, ela gosta de se vestir de uma forma muito despojada e tal. E nem sempre ela tá afim de colocar um vestido. Ela tá no padrãozinho da Mariazinha. Tá no padrão, de estar maquiada. E ela fala, mãe, eu não preciso estar o tempo todo embonecada e maquiada para dizer que eu sou uma menina. Eu sou uma menina e acabou. E as pessoas têm que entender e têm que respeitar. Então ela é muito empoderada nesse sentido. E aí eu sinto muito orgulho dela, muito mesmo. E com a causa das Mães pela Diversidade, a gente acaba abraçando aí um monte de filhos, né? Pois é, porque você poderia, isso é que é mais comovente em você, Mara Beatriz, é que você poderia dizer, não, essa é uma luta minha em relação à minha filha. Mas você estendeu isso. Sim. Se transformou esse assunto num assunto social, numa missão, é como eu digo, não é? Tanto que quando houve a expulsão da Lara da escola, que a gente procurou a Defensoria Pública e tudo para tentar mediar esse conflito, a gente chegou a um acordo que não era só um acordo individual, né? Teve um acordo individual, mas que não envolveu financeiro nem nada, foi mais
pela garantia do uso do banheiro, pela garantia da matrícula dela na escola, o respeito ao nome social dela. E tinha a questão coletiva, deles terem um programa permanente de educação sobre a diversidade, né? Sobre a orientação sexual, sobre identidade de gênero, para que desde o porteiro até o presidente, a diretora, enfim, todo mundo da escola saiba respeitar, né? Isso. Porque ela, por enquanto, ela não pode, não sabe se ela vai querer, mas mudar o nome, né, civil, porque ela não tem ainda, ela não é ainda adulta, não é maior, não tem maioridade. Também a questão de ser operada ou não, isso é uma outra questão. No futuro tudo também. Isso, a condição de trans não implica em nada disso, é uma questão de opção, né? Não é de opção porque é como de opção de natureza. Né? Da natureza. Da natureza dela. É da natureza dela. Há trans que não mudam de sexo, sim, no sentido fisiológico, isso. né? O que não se veste no padrão X ou Y, né? Sim, tem trans que não são binários, que usam elementos de vestuário que são masculinos e femininos, né? Isso. Então, a gente não tem aquela coisa de caixinhas, né? Onde a gente coloca as pessoas e diz, essa aqui é hétero, essa aqui é gay, essa aqui é trans. As pessoas transitam, né? São fluidas na sua existência, então é muito tranquila essa minha relação. É bacana você ter dito também que não é opção, porque é isso mesmo. Não é uma questão de unité, Salomé Minguê, o escolhido foi você, né? As pessoas são. Não é uma questão de, até a expressão opção sexual não se usa mais, não é? É orientação. É orientação, quer dizer, não é opção, né? Porque a opção parece que você tem um espectro, uma gama para escolher e diz, não, você isso aqui. Não é isso. Não. As pessoas são porque são, em essência, isso. É verdade, né? E tem o direito a escolher o seu gênero, né? E que linda essa frase, lute como uma mãe, porque eu acho que não tem alguém mais guerreira pelo seu filho do que uma mãe, A gente vira leoa. Rapaz, e você que é leonina, então, pior ainda, hein? Nossa, é verdade. Vocês são guerreiras, lutadoras, violentas, porque precisa ser, não? Precisa. Porque a oposição, e agora então, nesse retrocesso que o Brasil sofreu do ponto de vista comportamental, né? Moral, moralista, falso moralista, mais ainda, vai precisar de gente mais aguerrida ainda, não? Aqui no Ceará a gente já tem 50 mães, viu? 50 leoas nessa luta aí. Mas esse é um movimento nacional. Sim, ele surgiu em São Paulo. Esse movimento surgiu em São Paulo. E você é a coordenadora estadual? E eu sou a coordenadora estadual. Eu divido a coordenação estadual com outra mãe, que é a Evelise, que ela é mãe de um gay. E aí nós duas estamos à frente, mas é um coletivo, é uma construção coletiva. Essas 50 mães, né, algumas têm habilidade para certas coisas, outras para outras. Umas são mais articuladoras, outras já têm mais habilidade manual. A outra fala melhor em público, a outra, né? Tem sempre uma que cuida mais das finanças. Enfim, isso é uma ONG com personalidade jurídica. Existe. É uma ONG chamada Mães pela Diversidade. E aí, temos que colocar esse objeto aí, porque lembra a diversidade. Que é a bandeira, que é o arco-íris, né? Que é a bandeira da diversidade. Só que aqui não é a bandeira, mas é uma referência à bandeira. É um lenço, é um lenço de cabelo, de cabeça? É? Que pode ser aqui, ou pode ser aqui, sei lá, né? Pode ser aqui também, como lenço. Mas por que você trouxe específico? Eu sei que, claro, deve ser uma referência ao movimento LGBT, à bandeira LGBT. É uma referência. Mas o que é que você poderia destrinchar mais ainda para falar sobre isso? Por que você trouxe especificamente? Eu sempre ando com um lenço desses, amarrado na minha bolsa, aqui no pulso, no cabelo. Sempre ando com um lenço no pescoço. Onde eu vou é com um lencinho desse. Porque eu faço questão que as pessoas me identifiquem com essa realidade LGBT. Faço questão que a lésbica, que o gay, que o transexual, quando me encontre na rua, saiba que ali vai ter uma pessoa que vai ter empatia com a pessoa. E aí posso perguntar, quer dizer, que eu acho que é bonito perguntar, entra um pouco na sua vida pessoal, mas eu acho que é bacana, quer dizer, se é o que eu estou pensando, é que você não é dessa comunidade. Não. Você é hétero, não é? Sim. E porque poderia dizer, não, ela está envolvida por causa disso. Não. E fica mais ainda curioso, mais ainda simbólico, não é? Porque, digamos, são geralmente os héteros que não aceitam, né? Que não aceitam a comunidade, que perseguem, que são homofóbicos, né? Que são
lesbofóbicos, né? Lesbofóbicos. Enfim. É, e aí você LGBTfóbicos, né? LGBTfóbico, já diz tudo. Já engloba tudo. E você não, você incorporou a sua filha e o marido também, o seu marido também. Sim. Ele é um pai pela diversidade. Um pai pela diversidade. É um pai pela... E vocês aceitam os pais também, não? Só mães? A gente aceita. A gente aceita pais, apesar do nome mães. Apesar do nome mãe. É a questão mais emblemática, é mais emblemática mesmo, né? É a mãe, é um pai. É um pai-mãe, né? Porque as mães, até por a gente viver numa sociedade que é muito machista, então os homens têm mais dificuldade de aceitar os filhos LGBT. É isso que eu queria pautar, E aí a gente tem essa dificuldade quando alcança as famílias, principalmente com os pais, né? Uhum. Então, o nome mães é porque normalmente esse diálogo ele passa pela mãe, né? Ele é intermediado pelas mães. Até chegar ao pai. Mas temos muito pais, os meus pais participam dessa luta, né? As mães abriram a parada pela diversidade, a última parada na Avenida Beira-Mar, e os meus pais estiveram presentes, né? Então são avós pela diversidade, temos tios, temos irmãos. E o símbolo é um coração, não é? Que é o sentimento, o afeto, com várias cores, com as cores da diversidade. Várias cores. E aí tem o azul e o rosa. Tem o azul e o rosa. Que são normalmente atrelados às cores de feminino e masculino. Uhum. E tem as cores brasileiras aqui, verde e amarelo também. Porque faz para lembrar o Brasil. E faz parte da bandeira, né? LGBT também. Todas essas cores aí fazem E aqui dois chakras interessantes, olha aqui. O chakra aqui da cabeça, né? Da testa, né? Da pineal, né? Da testa, porque é uma figura antropomórfica, né? Lembra o homem, lembra o ser humano. O homem, como eu digo, de ser humano. E o sexo, né? Sim. Vejam, tem aqui. E aí pode representar também a mãe e filho, né? A mãe e o filho. É assim, porque o filho está dentro do coração, como se fosse Isso, o filho está dentro do coração e a mãe está ali, ó, encabeçando, protegendo, é um escudo. E são dois chakras aqui. É lindo isso, é lindo, né? Como é bonito trabalhar com imagens e encontrar simbolismos nessas imagens. O programa também tem isso. Você tem uma outra leitura, realmente. É como se fosse algo dentro do coração, né? O filho do coração. Porque é isso que vocês são também. Sim. Mães de coração. Mães de coração. Independentemente de ter parido ou não é isso? Sim, eu ganhei um monte de filhos. Todos nós ganhamos vários filhos, né? Quando a gente está por aí, a gente fez umas plaquinhas de abraço gratuito de mãe. Que tem um símbolo das mães pela diversidade. E aí a comunidade LGBT, pelo menos aqui em Fortaleza, quando a gente sai com a plaquinha, todo mundo pede abraço, todo mundo quer um carinho. E assim, onde não encontra, às vezes, em casa, encontra conosco, né? E mesmo que tenha em casa, é muito gostoso essa questão do afeto, de trocar experiência, de contar. Quando eu falo, olha, eu saio às vezes na rua para dar um abraço e quando a gente diz, uma amiga fala, sou mãe de viado. Aí eu digo, sou mãe de travesti. E aí o pessoal fica, o quê? Você é mãe de travesti? E aí é aquela festa, né? Eu já quero um abraço, tenho muito orgulho de você falar isso com tanta abertura. Eu digo, por que eu não falaria? Né? A minha filha só me dá orgulho, é incrível. E é interessante a gente falar de mãe e incluir pai também, porque desbiologiza a mãe, quer dizer, a ideia de a mãe ser um papel social e não necessariamente uma função biológica, né? De obstetrícia, a maternidade como uma postura ética diante do mundo. E aí me ocorreu lembrar o seguinte, Mara Beatriz, é que existe, às vezes, preconceito, às vezes até homofobia na própria comunidade. Você encontra isso? Sim. Gente que talvez por não se aceitar... Provavelmente por não se aceitar. E fica com alta imagem muito ruim e transfere isso para os outros. Eu já ouvi vários gays dizerem, não é porque eu sou gay que eu vou ficar dando pinta, que eu vou ficar andando de mão dada, que eu vou ficar desmunhecando, né? Algumas coisas assim que são acho que bem ruins de serem ditas, Mas né? é muito triste, não? Muito ver triste, pessoas... porque isso não interfere em nada, né? Um homossexual que vota em homofóbico, por exemplo? Isso é um absurdo. Nós vimos, né? Muitos, né? Nós vimos isso. Gente com um discurso claro de homofobia e o cara vai lá... É verdade. Não tem como você justificar um voto desse. Como é que você explicaria isso, eu Mara? acho que esse fenômeno dessas últimas eleições, acho que não tem nem como explicar, porque foge da compreensão. Foge da minha compreensão. Mas teve gente. isso, não teve?
Gente... Teve gente... Sabe, mulher votando em misógino e homossexual votando em homofóbico? Sim, com certeza. Senão a gente não teria aí essas pessoas eleitas hoje em dia, né? O Brasil estaria com outra cara. Mas é uma dificuldade. A gente vive num país extremamente machista, extremamente LGBTfóbico, e tem mulheres que acham que, ok, votar numa pessoa que é misógina, e tem LGBTs que acham que é ok votar numa pessoa que é homotransfóbica. Mara Beatriz, você consegue, Mara, voltar aqui para esse outro objeto? Você consegue ser a jornalista sem necessariamente estar atrelada à sua máquina? Vamos fazer a imagem aqui. Você consegue ser a jornalista sem estar pautada aqui por esta bandeira? Eu acho que... Hein? que todo jornalista, na verdade, ele está pautado por quem ele é, né? Não existe esse mito da isenção, realmente é um mito, né? Não tem como eu ser uma pessoa que defende os direitos humanos, né? Uma pessoa que está em defesa das pessoas com deficiência, que está em defesa dos LGBTs, das mulheres, dos negros, e eu não levar isso para a minha profissão, seja ela qual for. Sempre eu vou levar essa empatia, sempre eu vou levar essas questões, essa visão de mundo. Mesmo que o tema não seja a perseguição homofóbica, mesmo que não seja. Quer dizer, mesmo que não seja. Você acha que lidar com essa comunidade e com essa postura que você tem diante dela abriu o seu horizonte, inclusive, para outros espectros de temáticos? Sim. Eu sempre fui uma pessoa que tive interesse nos movimentos sociais, que tive empatia. Mas quando você tem uma situação dentro de casa, aí você passa a se sentir parte daquilo, né? É diferente de você ter simpatia. Você passa a integrar, você passa a dizer, não, eu sinto necessidade agora de me movimentar, de fazer alguma coisa para mudar essa realidade. Mara Beatriz, que outro objeto, além desses relacionados ao mundo LGBT, me trouxe a nossa dialogadora de hoje, Mara Beatriz, que é coordenadora estadual do movimento da ONG chamada Mães pela Diversidade. Eu vou provocá-la. Será que eu ponho aqui? Não, vamos colocar aqui por meio. Vamos começar por aqui. Ela me trouxe isso aqui, Mara. Costura. Um didal, deve ter um didal aqui. Um dedal, deve ter coisas de costura, de corte e costura, com a palavra Mara Beatriz. Por que trouxe? Qual é o sentido disso? Que pauta ela quer colocar aqui? Acho que no nosso diálogo. Essa questão do kit de costura pode ter vários temas aí embutidos. Primeiro foi a questão da profissão mesmo, que muitas pessoas atrelam costura a uma profissão feminina, como a enfermagem, professoras da educação infantil normalmente são mulheres, né? Tem algumas profissões que são ditas como profissões de mulher. E é muito importante que a gente tenha isso bem claro, que não existe profissão de mulher, não existe profissão de homem, não existe roupa de mulher. Não que existe aí, no profissão caso, de gay, não existe né? Profissão de gay. Não é porque eu sou gay que eu vou ser obrigatoriamente cabeleireiro. Eu posso ser, posso ser um milhão de outras coisas, ou estilista. Há centenas e centenas, milhares de gays que são engenheiros, médicos, policiais, isso. Não é? Então, assim, as pessoas, elas querem te restringir, elas querem te levar por um caminho, uma caixinha. Até nos códigos de vestuário também. Aí a gente vem para essa fala recente da ministra sobre meninos usam azul, meninas usam rosa, né? E a costura passa por isso também, por esses códigos de vestimenta. Não é porque eu sou menina que eu tenho que usar saia, que eu tenho que usar vestido. Eu posso ser uma menina e gostar de usar um boné. Eu posso ser um menino e gostar de usar um brinco, né? Ou eu posso ser não binário. Então, que o não binário... Existe os transneutros, não é? Sim. Transneutros. São não binários, eles não se identificam nem, assim, não sou apenas isso, eu sou um mundo de coisas. Nem ela, nem ele. Nem ela, nem ele. Isso. Existe transneutro. E existem os assexuados também. Existem os assexuados. Os que assexuados também fazem parte da sigla. A sigla, se a gente for colocar, vai ficar enorme. Vai ficar um abecedário. Por isso que a gente coloca LGBTI+. Mais. Coloco mais. Coloco mais. Porque são muitas identidades, são muitos gêneros, né?
E eu estava me lembrando aqui, por exemplo, eu sou filho de um alfaiate. Meu pai no passado foi alfaiate. Portanto, é o nome da costura, não é? Sim. E é bobagem a gente achar que não é estilista, costureiro, tem que ser mulher, não é? Não Ou é tem que isso. ser gay. Não é verdade, Não, não é? não Aí, é. grandes estilistas héteros, grandes estilistas também que são gays, não é? Enfim. Que foge esse padrão que foge a esse gente padrão. é, né, levado a acreditar o tempo. Meu pai foi alfaiate, depois foi fazer outros estudos, virou advogado, etc, etc. Mas eu estava me lembrando, sempre que eu falo de alfaiataria, de roupa, me lembro dele, né? Que sabia tão bem costurar, fazia também roupas, né? Antes ainda do prêt-à-porter. Mas você usa rosa? Não, mas não é por causa de nada, é porque eu Não gosta da não cor. gosto, mas poderia usar tranquilamente. Acho que no próximo programa eu venho de rosa. Só pra causar. Só pra causar, só pra fazer raiva. Não, é porque não é a minha Não é uma cor. cor Também que eu não você- uso o verde, né? Não uso, geralmente não uso verde, mas eu uso vermelho. Por exemplo, eu vim aqui de roxo, não viria. Então a questão não é só de... A questão não é arquetípica ou de gênero, é a são questão mesmo cores. de gosto, mesmo cromático, de gostar ou não gostar. Mas o importante é a gente respeitar as cores todas, a diversidade. E é Verdade. esse o tema do nosso encontro, do nosso diálogo com ela, que é coordenadora estadual do movimento Mães pela Diversidade, é a jornalista e professora, formada em letras, não é? Na área de literatura e de ensino da língua inglesa, Mara Beatriz, com quem nós continuaremos no próximo segmento. E no próximo segmento, olha o que ela vai colocar pra gente conversar. Uma arma, um revólver. No próximo segmento do diálogo.